Os dois últimos sinais da volta de Cristo, um sonho ou aviso para esta família? Você está preparado? Em uma pequena cidade aninhada entre colinas verdejantes e campos dourados, uma família comum vivia seus dias com a rotina tranquila de suas vidas diárias. Pedro, um homem de fé, sustentava sua família com trabalho árduo e amor inabalável. Sua esposa, Maria, era o alicerce do lar, uma mulher de bondade e compaixão. Juntos, criaram seus filhos com valores de integridade e amor ao próximo. Mas por trás da fachada de normalidade, um sentimento de inquietação pairava sobre a família. Uma série de eventos inexplicáveis e sonhos perturbadores começaram a assombrar seus pensamentos e preencher suas noites com uma sensação de iminente calamidade. Foi em meio a essas preocupações que Pedro, com seu coração cheio de zelo e sua mente mergulhada nas Escrituras, começou a reconhecer padrões nos eventos ao seu redor. Ele viu os sinais descritos no antigos textos sagrados ganhando vida diante de seus olhos: guerras e rumores de guerras, fome, mortes e tragédias, terremotos sacudindo as fundações da terra. E então, como se despertando de um profundo sono espiritual, Pedro começou a perceber dois sinais particulares emergindo do caos crescente: o surgimento do anticristo, um líder religioso carismático prometendo paz e segurança em um mundo tumultuado, e a vinda de Cristo como um raio, uma imagem poderosa e assustadora de juízo e redenção. Para a família, esses sinais representavam uma encruzilhada entre o ceticismo e a fé, entre a aceitação e a negação. Eles se viram confrontados com uma escolha angustiante. Eram esses eventos simplesmente frutos de uma imaginação perturbada, ou eram eles verdadeiros avisos divinos da iminente consumação de todas as coisas? Enquanto a família enfrentava esses dilemas, uma pergunta ecoava em suas mentes e corações: estamos preparados? Estavam eles preparados para enfrentar os desafios que estavam por vir? Estavam eles preparados para defender sua fé em meio à adversidade? Estavam eles preparados para encontrar paz e esperança em meio ao caos? À medida que a família buscava respostas para essas perguntas, eles se encontravam mergulhando mais profundamente em suas crenças, buscando orientação nas Escrituras e na oração, e enquanto o mundo ao seu redor continuava seu curso turbulento, a família se unia em sua busca por verdade e significado, enfrentando o futuro com coragem e fé inabalável, porque, no final, a verdadeira preparação não reside na antecipação do desconhecido, mas sim na confiança inabalável no Deus que caminha ao nosso lado, guiando-nos através das tempestades da vida para a segurança de seus braços amorosos. E assim, enquanto os dois últimos sinais da volta de Cristo pairavam sobre eles como sombras imponentes, a família encontrava consolo na esperança da promessa divina de um futuro de paz e redenção. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela para marconesilva6@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. Era uma noite sombria e o mundo estava mergulhado no caos. As pessoas olhavam para o céu, temerosas, enquanto os sinais dos tempos finais começavam a se desdobrar diante de seus olhos. Em uma pequena cidade, Pedro, um homem de fé, reuniu sua família em volta da lareira. Ele lia a Sagrada Escrituras, compartilhando as profecias sobre o fim dos tempos. Filhos, a palavra do Senhor nos adverte sobre estes dias sombrios, começou ele, segurando a Bíblia em suas mãos trêmulas. Aqui, em
Mateus 24, Jesus nos disse que haveria guerras e rumores de guerras enquanto ele falava. O som distante de explosões ecoava pela cidade, acompanhado pelo ranger de tanques de guerra. Olhem ao nosso redor, meus queridos, continuou Pedro, fome e desastres naturais assolam nossa terra, como está escrito em Mateus 24, 7 do lado de fora. O vento uivava enquanto uma tempestade furiosa varria a cidade, derrubando árvores e inundando ruas. A palavra também nos fala sobre o aumento da maldade e do pecado, prosseguiu Pedro, com lágrimas nos olhos, como está em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As lágrimas escorriam pelo rosto de sua esposa e filhos, pois eles testemunhavam a verdade das palavras de Pedro refletidas no mundo ao seu redor. Mas não devemos temer, pois como nos diz em Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, disse Pedro, erguendo os olhos para o céu escuro. A nossa esperança está no Senhor, que prometeu retornar e estabelecer seu reino eterno. A família se abraçou, encontrando conforto na fé enquanto o mundo ao seu redor mergulhava na escuridão. Enquanto a família se abraçava, um som estrondoso ecoou pelo ar, fazendo com que todos se encolhessem. Era como se o próprio céu estivesse tremendo. O que é isso, pai? Perguntou Joana, a filha mais nova, com os olhos arregalados de medo. Pedro fechou os olhos por um momento, reunindo coragem, antes de responder com uma voz trêmula: é o soar das trombetas, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, pois o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um tremor percorreu a espinha de cada membro da família, enquanto eles absorviam o significado dessas palavras. Está acontecendo, não é? Murmurou Maria, a esposa de Pedro, com um olhar de resignação em seu rosto. O fim do mundo está aqui. Pedro assentiu, segurando a mão dela com firmeza. Mas devemos permanecer firmes em nossa fé e esperança no Senhor, disse ele com determinação, pois como está escrito em 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Enquanto eles se abraçavam, preparando-se para enfrentar o que quer que estivesse por vir, uma sensação de paz os envolveu, pois, apesar dos sinais assustadores e do soar das trombetas anunciando o fim do mundo, sua fé no Senhor lhes dava a esperança de um novo começo, onde a justiça e a verdade reinariam para sempre, e assim, unidos em sua fé, eles aguardaram o cumprimento das promessas divinas, confiando que, no final, a luz triunfaria sobre as trevas e o amor sobre o medo. Enquanto a família permanecia unida em meio ao caos, uma calma estranha envolveu a casa. Pedro ergueu os olhos para as estrelas, buscando conforto na promessa da vinda gloriosa do Senhor. Filhos, lembrem-se das palavras de Atos 1, 11, onde os anjos disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, virá da mesma forma. Como o viram subir, compartilhou ele com sua família, enquanto olhavam para o céu noturno. Enquanto falava, uma luz brilhante surgiu sobre os montes distantes, iluminando a escuridão da noite. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo para receber o Rei dos Reis de volta à terra. E lembrem-se também das palavras de Zacarias 14, 4, onde está escrito: naquele dia, estarão os
seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, ao oriente, e o Monte da Oliveira se fenderá pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade, para o sul, acrescentou Pedro, com reverência em sua voz, enquanto a família contemplava a majestade da cena diante deles. Um pensamento assaltou a mente de Maria, a esposa de Pedro, e às mulheres grávidas. E quanto a elas? Ela perguntou, sua preocupação refletida em seus olhos. Pedro colocou uma mão reconfortante no ombro de Maria e disse com convicção, conforme nos ensina Lucas 21, 23, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. Maria suspirou, sabendo que esses eram tempos difíceis para todos, mas ela encontrou consolo na fé e no amor de sua família, enquanto as trombetas ecoavam no céu e os montes se fenderam diante deles. A família se apegou à esperança da promessa divina, aguardando com expectativa a chegada do rei que transformaria o luto em alegria e as trevas em luz. Enquanto a família se reunia em oração, uma sensação de expectativa preenchia o ar. O som distante das trombetas ecoava mais alto, anunciando a iminente chegada do Rei dos Reis. De repente, um brilho deslumbrante encheu o céu, e uma luz mais brilhante do que 1000 sóis iluminou a escuridão da noite. Era a vinda repentina do Senhor, como está escrito em Mateus 24, 27, porque, assim como relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os corações da família se encheram de alegria e reverência enquanto testemunhavam a majestade do evento. Está acontecendo, está realmente acontecendo, sussurrou Pedro, com lágrimas de alegria em seus olhos, e lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 24, 22, e, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Enquanto ele falava, o tempo parecia se distorcer ao seu redor, os dias se encurtando como se estivessem sendo comprimidos em um instante, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, lembrou Maria, citando as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16, pois o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, um silêncio solene pairou sobre a família enquanto eles contemplavam o significado dessas palavras. Eles sabiam que aqueles que haviam adormecido em Cristo seriam os primeiros a experimentar a vitória sobre a morte. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava no caos, a família permanecia firme em sua fé, confiando na promessa da ressurreição e da vida eterna através de Jesus Cristo. Enquanto a família se preparava para enfrentar os desafios que estavam por vir, um estrondo ecoou pelo ar, seguido por um silêncio repentino e opressivo. O céu se escureceu e uma sensação de antecipação pairou no ar. De repente, uma voz poderosa ressoou, ecoando pelos céus e pela terra. Era o início do derramamento das 7 taças da ira de Deus, conforme descrito em Apocalipse 16. O primeiro grande sinal está diante de nós, disse Pedro, com uma mistura de temor e determinação em sua voz. A ira de Deus está sendo derramada sobre a terra, como está escrito em Apocalipse 16, 2, e o primeiro foi, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Enquanto ele falava, uma escuridão densa envolveu a cidade, trazendo consigo uma sensação de desespero e aflição. Aqueles que haviam escolhido seguir o caminho da iniquidade sentiram a ferida maligna se espalhando por seus corpos, enquanto o juízo divino era revelado diante de seus olhos. Mas mesmo em meio à escuridão e ao caos, a luz da esperança brilhava para aqueles que permaneciam firmes em sua fé. A família se uniu em oração, confiando na promessa da proteção divina e na vitória final sobre o mal. Enquanto o mundo ao seu redor era sacudido pela ira de Deus, a família se fortaleceu em sua determinação de permanecer fiel até o fim, pois eles sabiam que, embora enfrentassem tribulações e desafios, sua fé os guiaria através das trevas e os
levaria a glória eterna junto ao seu Salvador. Enquanto a família permanecia unida em meio aos tumultos do mundo, uma figura misteriosa surgiu no horizonte, montando um cavalo branco. Era o Cavaleiro Branco do Apocalipse, conforme descrito em Apocalipse 6, 2, e vi, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer Pedro olhou para o horizonte, seu coração apertado com uma mistura de temor e determinação. Ele sabia que aquele cavaleiro representava a chegada de grandes desafios e tribulações para o mundo. Enquanto isso, nos centros de poder religioso e político, um grande líder emergiu, prometendo paz e segurança para aqueles que o seguissem. Ele proclamou ser um mensageiro de luz e esperança, mas Pedro recordou das palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 3, quando andarem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Enquanto o líder religioso ganhava seguidores e poder, sinais e maravilhas sobrenaturais o acompanhavam, conforme profetizado em Apocalipse 13, 13 ao 14, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida da espada. E vivia Maria, a esposa de Pedro. Olhou para seus filhos com preocupação. Ela sabia que o tempo de tribulação estava próximo e que a fé deles seria testada como nunca antes. Meus queridos, ela disse com voz firme, lembrem-se das palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 8, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Enquanto a família se preparava para enfrentar os desafios que estavam por vir, eles se apegaram à sua fé e à esperança da salvação prometida por meio de Cristo, pois eles sabiam que, embora o mundo fosse abalado por tribulações e tentações, sua fé o sustentaria até o fim. De acordo com a Bíblia, eventos como guerras, fome, mortes, tragédias e terremotos são descritos como sinais dos tempos que precedem a segunda vinda de Cristo. Jesus menciona esses eventos como parte do cenário dos últimos dias em Mateus 24, 6 a 8. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Esses eventos são considerados sinais que antecedem a vinda de Cristo e são vistos como parte do cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Quanto ao que ainda falta acontecer, conforme sua descrição, alguns dos eventos que a Bíblia menciona incluem o surgimento do Anticristo. O Anticristo é mencionado em várias passagens bíblicas, como em 1 João 2, 18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Um grande líder religioso. O surgimento de um grande líder religioso, como mencionado anteriormente, é um dos sinais dos tempos que precedem a segunda vinda de Cristo. Esse líder pode ser associado ao falso profeta mencionado em Apocalipse 13, 11 ao 17, a segunda vinda de Cristo, Jesus voltando como um raio, como mencionado anteriormente, é a esperança final dos cristãos. Sua segunda vinda será acompanhada por sinais celestiais e será um evento global e visível para todos. Em meio aos desafios e incertezas que cercam os dois últimos sinais da volta de Cristo, esta família encontrou uma jornada de reflexão, fé e busca por respostas, enfrentando o dilema entre interpretar esses eventos como sonhos passageiros ou avisos divinos. Eles descobriram a importância de se preparar não apenas para os eventos futuros, mas também espiritualmente, fortalecendo sua fé e confiança em Deus. Nesta jornada, eles foram confrontados com perguntas profundas sobre sua própria
preparação e prontidão para enfrentar os desafios que o futuro poderia trazer, eles perceberam que a verdadeira preparação reside não apenas na antecipação do desconhecido, mas também na confiança inabalável em Deus e na busca pela verdade e significado em Sua palavra. Ao mergulhar nas Escrituras, buscar orientação na oração e fortalecer sua comunhão com Deus, esta família encontrou paz e esperança em meio ao caos que os rodeava. Eles aprenderam a enfrentar o futuro com coragem e confiança, sabendo que, independentemente do que estivesse por vir, Deus estava com eles a cada passo do caminho. Portanto, para esta família e para todos nós, a conclusão é clara: que possamos nos preparar espiritualmente, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus, enquanto buscamos viver vidas de amor, integridade e serviço ao próximo, pois, no final das contas, é essa preparação espiritual que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança, coragem e paz, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos e que Ele nos conduzirá com segurança através das tempestades para a glória eterna que está diante de nós. Que possamos estar preparados, firmes na fé, aguardando com expectativa a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Por marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.